Olá, aluna! Olá, aluno do sexto ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês mais um conteúdo de língua portuguesa. E aí, preparados? Então vamos lá! A gente vai trabalhar hoje com mais um gênero textual, que para alguns pode até ser novo na hora de trabalhar com eles, mas já faz parte do nosso cotidiano. É a campanha publicitária. A gente vai começar a aprender a se debruçar um pouco mais sobre as condições de produção e de circulação desse gênero textual. A gente já tem esse contato, não é? A gente já tem desde muito pequeno a exposição a diversas propagandas, mas a gente não para realmente para refletir um pouco mais sobre a produção textual dentro desse universo. E qual a relação existente entre a propaganda publicitária e as aulas de língua portuguesa? Para a gente começar a se debruçar um pouco mais sobre esses estudos, vamos nos deter um pouco sobre os objetivos da aula de hoje? Então vamos lá para o slide. A gente vai trabalhar com estratégias de escrita, planejando, ou melhor, com planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. A gente vai criar cartazes de propaganda sobre a nova variante da Covid-19, a variante Delta, e a necessidade de mantermos os cuidados para evitar a propagação tanto na escola quanto na sociedade, principalmente nesse momento de volta às aulas. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai aprender um pouco mais sobre o universo da propaganda publicitária, só que com o intuito social, o intuito de conscientização. A gente sabe que os textos publicitários, que as propagandas, elas têm diversos intuitos. Um deles é realmente a questão do estímulo à compra, ao consumo, mas o outro é realmente com essa função social de informar, de levar a população à reflexão. Para a gente poder entender um pouco melhor o que são textos publicitários, eu trouxe para vocês uma explicação prévia do que são esses textos que a gente vai trabalhar hoje, no caso os textos publicitários, a propaganda especificamente. Então vamos embora para o slide? Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que as informações tornem-se públicas, desde a campanha da vacinação até os anúncios de produtos ou de prestação de serviços. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, no caso da televisão, a internet, a rádio, e os jornalísticos, com os jornais, as revistas, os blogs, e os espaços pelas vias urbanas, como os outdoors, o ponto de ônibus, postes de iluminação, entre tantos outros meios de circulação. Então vamos lá. Textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa. Esse anúncio pode ir desde de informações para a sociedade, quanto à venda de produtos, o anunciar a prestação de serviços. Como eu tinha dito a vocês, diversos são os suportes comunicativos para expor esses textos publicitários. Pensando nisso, a gente vai trabalhar com essa problemática sugerida logo no objetivo dessa aula de hoje. A gente vai imaginar um diálogo que vocês irão produzir através de cartazes informativos que serão expostos na escola de vocês. Nesse período de regresso às aulas presenciais, vocês irão, como sugestão, produzir cartazes informativos, seguindo bem a estrutura do texto publicitário. Vocês vão informar a comunidade acadêmica, aos seus colegas, aos funcionários da escola, mas também à sociedade, a todo mundo que está ali circulando no ambiente realmente da escola. Vocês vão ter a oportunidade de informar, de explicar, de incentivar a continuidade, até o fim da pandemia, a continuidade dos cuidados sociais e sanitários. E o porquê disso tudo ser tão importante? Como eu falei para vocês, a gente está se debruçando mais sobre essa visão da variante Delta que chegou aqui e está se propagando de uma forma muito rápida. Então, com essa visão de não só se deter às questões da sala de aula, mas visando também o social. Então, vamos lá. Que linguagem é a mais adequada para a gente utilizar nos textos publicitários?
Quanto à função da linguagem nos textos publicitários, a gente pode abordar diversas, né? Mas eu coloquei algumas aqui para vocês, para a gente poder ter mais como um referencial, né? Para a gente limitar os nossos estudos. Coloquei 3 para a gente olhar agora. Vamos para o slide. A linguagem referencial é quando o texto tem o objetivo de divulgar uma informação real, ou seja, a gente não vai ter ali tanta influência do autor do texto. A gente vai ter uma preocupação maior realmente em só transmitir a informação, no nosso caso, a pesquisa que a gente vai fazer. A segunda linguagem é a linguagem emotiva. É quando o texto pretende alcançar seu objetivo por meio da emotividade dos leitores. Geralmente, quando a gente está vendo aquela propaganda de algum produto novo na televisão, né? E a gente vê assim, quando eles tentam realmente tocar o nosso emocional, incentivando realmente o consumo, aí eles estão utilizando essa linguagem emotiva. No Dia das Mães, por exemplo, aqueles diversos propagandas que a gente vê na televisão, mostrando toda a relação entre mãe e filhos, estimulando realmente tocar no nosso emocional para que a gente faça o que? Consuma, né? Outra linguagem utilizada nos textos publicitários é a apelativa. É quando o texto tem um objetivo de convencer alguém a fazer ou comprar alguma coisa. E é conhecida também como retórica. Ou seja, qual dessas linguagens a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um pouco da linguagem referencial, afinal de contas a gente vai precisar falar sobre um assunto mais técnico da área de saúde, mas a gente também vai trabalhar com a linguagem apelativa. Afinal de contas, o nosso objetivo é conscientizar a maior quantidade de pessoas possíveis de que precisamos manter ainda o distanciamento social, o uso de máscara, lavar constantemente as mãos para evitar que não apenas essa variante Delta, mas tantas outras variantes que possam vir a surgir, se propaguem até que toda a nossa população esteja 100% imunizada. E como é que a gente vai produzir, então, o texto publicitário, professora? É a pergunta que vocês podem me fazer. Para começar, é importante lembrar que a linguagem do texto, antes de tudo, ela precisa ser de fácil compreensão. Por quê? Porque todo mundo que passar por aquele cartaz, o intuito nosso qual é? É de convencê-la de que tudo aquilo que a gente está falando, explicando sobre a necessidade de manter todos os cuidados sanitários, é de extrema importância, para que a gente se mantenha sempre, né, saudáveis, vivos. Então, a linguagem ela tem que atender a todos os públicos. Desde a da professora, que vai passar por ali, fazer uma leitura mais crítica, quanto de um pai, uma mãe de um aluno, até do pessoal que trabalha na organização, na estruturação da escola. O objetivo dessa linguagem é realmente convencer as pessoas de que tudo aquilo que está escrito ali é real, é um fato e que elas precisam seguir todas aquelas indicações. Então, a linguagem ela precisa ser clara, objetiva, simples, acessível aos interlocutores de todas as classes e faixa etária, né? Uma das objetividades do texto publicitário também é a criação do slogan. Com certeza vocês já devem ter ficado com alguma musiquinha de algum produto famoso na mente, de tanto ouvir passar nos comerciais. Aquela musiquinha que a gente já se remete a um produto, ou uma frase de efeito que sempre nos faz lembrar algum serviço prestado de alguma empresa famosa. Isso é o que a gente chama de slogan. É uma frase curta e de fácil memorização. Ou a gente pode chamar também de manchetes, né? Os quais resumem em um único enunciado as informações e os objetivos do texto. Nós produziremos, então, cartazes informativos para serem expostos na escola, certo? Como é que a gente vai trabalhar, então, a estrutura desses cartazes? A gente tem que lembrar, então, que os cartazes precisam ter, primeiramente, uma linguagem acessível. Uma linguagem acessível não quer dizer que tem que ser uma linguagem muito rasa. O que quer dizer realmente é que essa linguagem ela precisa atender às necessidades de compreensão do público livre.
desde os mais novos, das crianças mais novas que frequentam a escola de vocês, como até o pessoal da direção, a gestora da escola, o gestor da escola, os coordenadores de apoio, as professoras e professores, todo mundo, tá? Como é que fica então, professora? Vocês podem me perguntar. A estrutura desse cartaz informativo, esse texto publicitário que a gente vai colocar no cartaz, como é que fica? Vamos para a estrutura do nosso texto publicitário? Vamos para o slide mais uma vez? O texto publicitário ele é composto muitas vezes por imagem, título, texto, assinatura e slogan. O slogan é muito importante, tá? Para que as pessoas possam memorizar todas aquelas informações que foram transmitidas naquele cartaz. Eu preciso, professora, criar um slogan? É importante que você crie para que fique memorizado. Todas as vezes que alguém ouvir aquela palavra-chave, vai se remeter a todas as informações que vocês pesquisaram e lançaram no cartaz informativo. Então vamos lá. O que é que vai ter no cartaz da gente, no cartaz informativo, né? Da nossa produção textual de hoje. A gente vai ter a assinatura. O que seria a assinatura? É o nome do produto ou do serviço e do anunciante. Por exemplo, se a gente está vendo a propaganda de algum detergente de pratos, o nome desse produto é o que a gente chama de assinatura. Então, a gente vai se preocupar com a questão da assinatura para identificar realmente sobre o que a gente está falando, de quem a gente está falando, o que a gente está evidenciando. Em seguida, a gente vai se preocupar também com a criação do slogan, como eu tinha dito a vocês. Como eu já disse, é um enunciado e consigo é de fácil associação ao produto ou às informações a serem lembradas pelo leitor. Geralmente, quando a gente vê as publicações nas redes sociais, principalmente com relação aos cuidados sanitários relacionados à pandemia da Covid-19, a gente vê falar muito sobre o quê? Vamos memorizar as palavras-chave? Distanciamento social, higienização constante das mãos e o uso de máscara, né? Além da vacina tão desejada e esperada. Mas até que todo mundo esteja imunizado adequadamente, precisamos manter todos os cuidados sanitários. Pensando nisso, a gente pode criar um slogan que tenha sempre essas palavrinhas-chave, tá? Distanciamento social, uso de máscara e higienização constante das mãos. O título. Como vocês bem sabem, toda aula de produção textual, a professora ou o professor sempre pede, né? Vamos se preocupar na criação do título também do texto de vocês. O título é muito importante. Afinal de contas, ele vai trazer uma breve explanação de tudo que vai estar contido ali naquele cartaz. O título é um enunciado breve com o objetivo de captar a atenção do leitor, incitando sua curiosidade. Então é importante que na hora de vocês criarem um título para esse cartaz, vocês se preocupem em aguçar a curiosidade de quem passa. Então caprichem, né? Caprichem nas cores, na escolha da fonte, da letra que vocês vão usar e na escolha do título. O que vocês acham? A gente sempre faz uma pergunta quando estiver criando o nosso cartaz informativo. Já inicia assim, né? Perguntando, quer sobreviver? Então vamos se comprometer, né? Se comprometer com o quê? Aí a gente começa a explicar. Gostaram da sugestão? Então vamos lá. E o texto em si? Como é que vai ficar esse texto? Eu tinha dito a vocês logo no início que os textos publicitários eles vão ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, a parte escrita e a imagem, para fazer a relação e nos ajudar na compreensão de todas as informações que serão lançadas. Então, o texto deve incitar no consumo o consumidor, no caso, o interlocutor, ao interesse de consumir, o desejo por aquilo que está sendo oferecido ou anunciado. No nosso caso, a gente tem que estimular realmente as pessoas a se interessarem, a seguir aquelas dicas para se manterem vivas. Então, como é que a gente vai fazer, né? Para finalizar essa parte de sugestão,
de produção de cartazes informativos, vocês vão primeiramente pesquisar sobre o tema. E qual é o tema? A nova variante Delta da Covid-19. Vocês precisam entender um pouco mais sobre a periculosidade dessa nova variante e como a gente pode se prevenir para que não volte todo aquele processo de fecha tudo, todo mundo dentro de casa, diminui a frequência, ninguém mais vem para a escola. Para que a gente não chegue de novo nessa situação, vamos incentivar, né? Depois de vocês pesquisarem sobre o assunto, sobre esse tema sugerido, vocês vão enumerar as principais informações. Taxa de contaminação, de mortalidade, meios de propagação, como evitar também, né, que ela se propague. Vocês, depois de fazerem essa parte de pesquisa e enumeração de fatores principais, vocês vão selecionar imagens que conversem com todas as informações transmitidas. Afinal de contas, não são imagens soltas, são imagens que casam com toda a explicação, para facilitar a compreensão dos interlocutores. Estabelecer também quem será o público-alvo. Já sugeri a vocês que toda a comunidade escolar e a sociedade também. E lembrem-se sempre, o objetivo é informar todos o nível de periculosidade a que estamos expostos e por isso devemos continuar tomando todos os cuidados sanitários. Essa foi a sugestão do gênero textual de hoje, tá? A gente começou a trabalhar com a questão da propaganda publicitária, mas com um viés social, ou seja, o viés da informação ao invés da consumação. E para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês, eu trouxe a sugestão desse tema tão necessário a ser discutido hoje. Bem, gente, eu espero ter contribuído com vocês nesse breve período, que vocês realmente possam pôr em prática e se interessar também a pesquisar um pouco mais sobre esse gênero textual que faz tão parte da nossa vida, mas que a gente sabe tão pouco sobre ele, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!